A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, dia 20 do mês corrente, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, vida ou morte? O que você vai escolher? Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 1, os versículos 32 e 33, onde o sábio diz assim: os nécios são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus amados, o rei Salomão, autor do livro de Provérbios, nesses dois versículos está fazendo um contraste entre o nécio e o sábio. Se você observar, o nécio é aquele que tapa os ouvidos à voz de Deus e segue o seu caminho cheio de autoconfiança. Sua sensação de bem-estar é o seu maior perigo. Ele caminha para a morte, mesmo imaginando que está saboreando a vida. O sábio, porém, é aquele que, com prontidão, escuta a voz de Deus e a obedece. Segundo o texto, ele habitará seguro e não terá temor do mal. Portanto, o verso 32 e o verso 33 do capítulo 1 de Provérbio aponta que a vida ou a morte está à sua frente. Você pode escolher a vida e você pode evitar a morte. Nesse sentido, vou destacar dois pontos. E o primeiro é que o texto revela que há o risco fatal de se desviar de Deus. Eu vou repetir para você. Provérbio está nos ensinando que há nessa caminhada da vida um grande risco fatal de se desviar de Deus. Note, diz o versículo 32, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Se você notar bem, Deus é a fonte da vida e longe de Deus prevalece somente a morte. Os nécios desprezam a palavra de Deus julgando-se sábios, mas optam pela morte, pois o caminho da desobediência é uma autopista que leva à morte física e eterna. Aliás, o homem pode escolher a maneira de viver, mas não pode escolher as consequências de suas escolhas. Pode adotar o estilo de vida, mas não pode determinar os seus resultados. Nesse sentido, quem tapa os ouvidos para a voz de Deus e despreza seus ensinos está colocando os pés numa estrada de morte. Nessa jornada rumo à morte, há muitos atrativos e muitos prazeres efêmeros, porque é uma estrada larga e um caminho espaçoso. Por esse caminho transita uma multidão. A regra desse caminho é a libertinagem, ou seja, a liberdade sem limites. Nada é proibido, tudo é aceitável. A impressão de bem-estar anestesia a alma e entorpece os sentimentos das pessoas. Vou dizer para você, cuidado, porque essa impressão de bem-estar parece reger a sua vida, te levando a achar que está tudo bem o tempo todo, em todos os lugares. Porém, essa sensação é uma armadilha mortal. Ela tem o poder de anestesiar sua alma e atrofiar os seus sentimentos. Aqueles que seguem por essa estrada larga sentem-se seguros e acompanhados por uma miríade de outros caminhantes. Todos parecem seguros enquanto sorvem cada gota de todas as taças dos prazeres. Mas essa sensação de bem-estar é o portal da morte, o corredor da perdição. E a minha orientação para você é: fuja da morte e escolha a vida.
buscando obedecer a Deus. Deus propõe para você a salvação e não a perdição. Mas só há salvação onde há obediência. Por isso, há um risco fatal de se desviar de Deus. E a minha palavra a você é: cuidado ao longo da sua caminhada. Mas, em segundo lugar, há uma segurança inabalável quando ouvimos a voz de Deus. Vou repetir. Há uma segurança inabalável quando nos predispomos a ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 33 do capítulo 1 de Provérbios. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Dá para você notar, Salomão contrasta os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. A desobediência produz morte e perdição, mas a obediência aos preceitos divinos resulta em segurança e confiança. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos e sem temor do mal, mesmo cercados por um mundo marcado pela violência. Deus mesmo é o nosso muro protetor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulações. Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. Ele mesmo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é fiel para cumprir sua palavra. A promessa de Deus é algo infalível e é também algo real, pois tanto a promessa quanto a realidade são a mesma coisa, pois Deus vela por sua palavra em cumprir. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. A recompensa para aqueles que tapam os ouvidos à voz sedutora do pecado para ouvir e obedecer os preceitos de Deus é que seremos um carvalho de justiça em meio aos vendavais da vida. Teremos uma âncora firme nas tempestades da jornada. Cruzaremos incolumes o mar revolto da vida e navegaremos confiantes para o porto seguro. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, teremos paz. Mesmo que os perigos sejam imensos, teremos segurança. Mesmo que os inimigos sejam muitos, teremos vitória. Mesmo que o medo tente nos assaltar, teremos conforto. Mesmo que os homens se voltem contra nós, Deus nos cobrirá debaixo de suas asas. Portanto, querido irmão, querida irmã, que compõe a família Adeluz, guarde essas palavras que, como seu pastor, estou transmitindo ao seu coração. Provérbios, capítulo de número 1, os versículos 32 e 33. Os nécios são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem insatisfeitos consigo mesmo. Mas os que derem ouvidos a Deus habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que Deus te abençoe e até amanhã em o nosso próximo devocional.